Pessoal, agora nessa nossa videoaula nós vamos falar sobre a diferença entre dois quadrados, tá? É uma fatoração, um tipo de fatoração chamado diferença entre dois quadrados. Olha só, diferença entre dois quadrados, ou seja, este número é um número elevado ao quadrado e este número é um número elevado ao quadrado. Então, diferença de dois quadrados. E como resolver essa fatoração? X ao quadrado menos 9. Para fatorar, ou seja, para deixar em forma de multiplicação, eu vou, então, tirar aqui a raiz quadrada de cada um dos meus termos, tá? Então, este meu termo aqui, x ao quadrado, eu vou retirar a raiz quadrada dele e vou retirar a raiz quadrada do 9, tá? A raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. E a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, raiz quadrada de 9 é um número que multiplicado por ele mesmo dê 9. Então, é 3, porque 3 vezes 3 vai dar 9. E x ao quadrado, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá x ao quadrado, né? O próprio x. X vezes x, x ao quadrado. Ok. A diferença de dois quadrados, preste bem atenção, ela vai resultar em um produto da soma pela diferença, que é o produto notável que você aprendeu lá atrás. Então, eu tenho x mais 3, que multiplica x menos 3, tá? Se eu resolver isso aqui, se eu aplicar o chuveirinho, ou a regra prática, como vocês já sabem, né? Porque isso aqui é um produto notável, eu vou voltar aqui. Quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos quadrado do segundo termo, que é 9, né? Muito simples. Então, eu tenho a diferença de dois quadrados que resulta no produto da soma pela diferença dos dois termos que você extrai a raiz quadrada, ok? Vamos para um exemplo agora mais complexo um pouco. Nós temos aqui 16x elevado à quarta menos 25. Primeira coisa que eu vou fazer quando eu estou fazendo a diferença de dois quadrados é retirar, então, a raiz quadrada dos meus dois termos, ó. Raiz quadrada de 16 elevado à quarta e raiz quadrada de 25. Então, raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de x elevado à quarta é x elevado ao quadrado. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, que número que eu multiplico por ele mesmo que dá 16? 4. Que número que eu multiplico, aliás, que letra que eu multiplico por ela mesma que vai dar x elevado à quarta? É o x elevado ao quadrado, né, gente? Por quê? Porque x elevado ao quadrado vezes x elevado ao quadrado é conservar a minha base e somar os meus expoentes. Então, eu vou ter x elevado à quarta. E raiz quadrada de 25 é 5. Beleza, todo mundo sabe que 5 vezes 5 é 25. Então, agora, lembrando que a diferença de dois quadrados resulta em uma multiplicação da soma pela diferença desses dois termos, eu tenho 4x ao quadrado mais 5, que multiplica 4x elevado ao quadrado menos 5. Multiplicação, ou seja, produto da soma pela diferença destes dois termos que eu acabei de extrair a raiz quadrada. E agora, a gente vai para a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Então, agora, nós vamos ao nosso trinômio quadrado perfeito, né? Que a gente chama também de TQP, tá? O trinômio quadrado perfeito, ele é um trinômio, porque tem três termos, e é quadrado perfeito quando? Quando resulta, né, a fatoração dele resulta em um quadrado da soma ou um quadrado da diferença, que é o produto notável que nós aprendemos. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é extrair a raiz quadrada do primeiro termo e do último termo. Raiz quadrada de x ao quadrado e raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, né? Porque x vezes x é x ao quadrado. E a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Ok. Então, agora, eu vou ter x mais 3 elevado ao quadrado. Como eu falei para vocês, o resultado é o quadrado da soma ou da diferença. Como é que eu vejo se é soma ou se é diferença? Quem coloca esse sinal aqui é o termo do meio.
Se ele é positivo, então aqui também será positivo. Se ele for negativo, então aqui será negativo, tá? Então, eu tenho x mais 3 elevado ao quadrado. Ok. Agora, como que eu sei se ele é perfeito? Porque pode ter raiz quadrada, mas pode que esse termo do meio não esteja correto. Então, eu vou fazer 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, 6x. Deu o termo do meio? Beleza. Então, é um trinômio quadrado perfeito, tá? Agora, aqui eu tenho outro exemplo, ó. Eu tenho x ao quadrado menos 8x mais 16. A maneira de resolver é a mesma. Eu vou extrair raiz quadrada de x ao quadrado, né? Eu vou extrair raiz quadrada, então, de x ao quadrado e a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de x ao quadrado é x e a raiz quadrada de 16 é 4. Então, eu obterei x menos 4 elevado ao quadrado, né? Trinômio quadrado perfeito resulta em um quadrado da soma ou da diferença de dois termos. Aqui eu sei que é positivo, por quê? Porque aqui em cima, meu termo do meio é negativo, então eu sei que aqui vai ser negativo, tá? Aqui é positivo porque o termo do meio era positivo, ok? Agora eu vou conferir se realmente faz sentido, se ele é perfeito. 2 vezes menos 4 é menos 8, e menos 8 vezes x vai dar menos 8x, beleza. Esse aqui é um TQP, né? E esse aqui é um TQP. Vamos conferir agora esse terceiro exemplo. Eu vou extrair raiz quadrada do meu primeiro termo, então, raiz quadrada de x quadrado. E a raiz quadrada do meu último termo, que é 4. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. Vamos chegar um pouquinho para cima. E a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4 e x vezes x é x ao quadrado. Então, como eu disse, né, eu vou ter x menos 2 elevado ao quadrado, porque o trinômio resulta em quadrado da soma ou da diferença de dois termos, e esses dois termos são as raízes quadradas dos dois últimos, do primeiro e do último termo. Então, vamos lá, deu certinho? Vamos ver se tá certinho. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 2, né? Vai dar menos 4, e menos 4 vezes x teria que ser aqui, então, menos 4x, e não é. Então, esse TQP aqui não é um TQP. Na verdade, ele é falso. Não é um trinômio quadrado perfeito. Isso, gente, porque a minha fatoração, ela resulta em um quadrado da diferença ao quadrado da soma de dois termos, né? E isso aqui é um produto notável. Quando eu estou fatorando, eu estou deixando em forma de multiplicação. Então, quando eu multiplicar, eu tenho que voltar naquele meu trinômio. E nesse caso aqui, eu posso multiplicar, né? Que seria trabalhando x menos 2 vezes x menos 2. Ou eu também posso fazer aquela regra prática, que é quadrado do primeiro termo, ó, x ao quadrado, menos, no caso aqui é menos, 2 vezes o primeiro e vezes o segundo termo, né? 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2 dá 4x, e o quadrado do segundo termo, né? O mesmo acontece aqui, ó. Quando eu faço o uso da regra prática, que é a regra do produto notável, eu vou fazer quadrado do primeiro termo, né? X ao quadrado. Como aqui é menos, então aqui também será 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, 2 vezes x, 2x, 2x vezes 4 vai dar 8x, e mais, né, sempre mais, o quadrado do segundo termo, quadrado de 4, que é 4 vezes 4, é 16, e aqui é mais porque todo número elevado ao quadrado fica positivo, tá? O mesmo acontece aqui para o meu primeiro exemplo. Quadrado do primeiro termo é x ao quadrado, né? Deixa eu colocar setinho aqui. Quadrado do meu primeiro termo é x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro e vezes o segundo termo, é 2 vezes 3, 6, vezes x, 6x. E mais quadrado do segundo termo, que é 9, tá vendo? Aqui eu consegui chegar no meu trinômio, aqui eu consegui chegar no trinômio, mas aqui a gente não conseguiu. Por isso, esse é um trinômio quadrado perfeito, este também, e este não é. Um beijo para vocês e até a próxima aula.